Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Solutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje a gente tem um programa especial para quem é professor, para quem é professora, para quem está na educação básica, no nível fundamental. Nós vamos falar sobre a BNCC. E para isso eu trouxe aqui um formador de professores, que é o meu colega, professor Marcos Bispo. Tudo bem, Marcos? Olá, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você, participando dessa conversa aqui com o seu público. O prazer é sempre meu. Eu te chamei para a gente conversar um pouco sobre a BNCC. Não sei se você se lembra do episódio passado que Val teve aqui, Valquíria. Ela me disse, olha, Marcos é a pessoa fundamental para falar sobre a BNCC aqui no podcast. É sempre gentil. Preciso chamar a Marcos para a gente ter essa conversa. Nós estamos aqui, né? E aí tem muita gente que tem dúvida, Marcos, sobre o que é que realmente é a BNCC. Como é que a gente poderia conceituar de uma forma bem simples o que vem a ser a BNCC? Então vamos tentar começar pela própria designação, né? A BNCC é uma sigla que significa Base Nacional Comum Curricular. Por que nós temos uma Base Nacional Comum Curricular? Antes desse documento, que foi publicado, teve sua primeira parte publicada em 2017 com o ensino fundamental, depois foi complementado em 2018 com o ensino médio, nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCN. Os PCN derivaram da LDB de 96, a 9394 de 96, e a nossa última LDB foi alterada. A Lei de Diretrizes e Bases. Isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a partir das transformações sociais, das modificações, né, que o mundo vem passando, da atualização do conhecimento científico, o Estado realmente entende que precisa de tempos em tempos fazer uma atualização das políticas educacionais. Então nós passamos dos PCN para a BNCC justamente para responder a novas questões, novos problemas que a sociedade tem trazido para a humanidade, né? O mundo tem trazido para a sociedade, e a partir daí, claro, é sempre fundamental fazer reformas. No caso da BNCC, o que a gente pode dizer é que ela teve início, né, a discussão sobre a BNCC teve início no governo da presidente Dilma ainda. Né? Nós tivemos vários intelectuais, educadores, debatendo, discutindo, elaborando versões do documento. E a partir do governo do presidente Michel Temer, o processo praticamente andou por meio de algumas decisões, alguns decretos que são considerados até hoje como antidemocráticos na gestão do processo de reforma curricular, justamente porque o presidente destituiu uma comissão antiga que estava posta, que estava estabelecida, nomeou novos membros para a comissão, imediatamente também promoveu alterações na BNCC até para viabilizar a reforma do ensino médio. E depois daí, a reforma andou bem rápido, ou seja, o presidente assume em 2016, e em 2017 a gente já tem uma versão publicada da BNCC, da educação infantil com o ensino fundamental. Então veja a rapidez com que o processo andou. Então, a justificativa do governo Temer para fazer a mudança de forma acelerada é que o processo já vinha se arrastando há algum tempo sem que houvesse um consenso. E, de fato, quando se fala em política educacional num país tão diverso como o nosso, e não só diverso culturalmente, mas diverso politicamente também, e diverso cientificamente, são muitas teorias, muitas formas de pensar a educação, o que ocorreu foi uma dificuldade, né, antes do governo Temer para viabilizar, para se chegar a consensos que viabilizassem uma reforma. Então, a partir daí, o presidente Temer entendeu que precisava realmente acelerar o processo. O ensino médio, que era um dos principais alvos da reforma proposta, era considerado bastante defasado, causando muitas evasões. Acreditava-se, inclusive, que o ensino médio era problemático porque não atraía os estudantes, não era agradável. Então, o estudante não tinha poder de decisão nenhuma sobre a escolha das suas disciplinas, a escolha do seu futuro.
E a reforma do ensino médio teve justamente esse caráter, digamos assim, esse caráter de atualização, mas de envolvimento do estudante nas próprias decisões a respeito do que seria estudado. Né? Então, isso aí, essa mudança foi bem importante. Algo que as pessoas não compreendem muito bem no Brasil é por que a gente precisa de leis para a educação. Por que a educação simplesmente não acontece? Por que o professor não faz lá o seu trabalho? Por que a universidade não forma lá do jeito que acha conveniente? Por que o governo precisa intervir na educação? Primeiro, porque quando nós falamos em política pública, nós estamos dizendo que a responsabilidade é do Estado. Então, se o Estado é responsável, o Estado precisa criar formas de organizar o funcionamento. E, de acordo com os princípios constitucionais da administração pública, não há nada que o Estado possa fazer sem que haja uma lei previamente definida dizendo quais são as atribuições do Estado. Então, por isso que todo o processo de reforma curricular começa com uma lei, porque o Estado não pode agir sem que exista uma lei definindo quais são as atribuições do Estado, quais são as responsabilidades, até para que os recursos sejam devidamente alocados, né, ou destinados a quem de fato compete desenvolver ou implementar as políticas educacionais. Então esse é um ponto bem importante. Tem muita gente que reclama de que no Brasil há muita burocracia e muitas leis. E já me perguntaram, olha André, mas a gente já tem os PCNs, por que a gente precisa da BNCC? E é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né, Marcos? Sobre o que é que a BNCC vem a complementar, de certa forma, a questão dos PCNs. O que é que ela traz de novo nesse caso? Exatamente. A BNCC explicita algumas coisas que estão colocadas de maneira muito gerais nos parâmetros, nos PCN. Então, veja, quando a gente fala em BNCC definindo, né, por força da Constituição, é importante definir isso e deixar claro isso também. Desde a Constituição de 1988, que os artigos que tratam da educação na nossa Carta Magna já falam da necessidade de uma base nacional comum de aprendizagens que seria implementada em todo o Brasil e que seria também complementada com conteúdos regionais, locais, culturais dos diversos estados e municípios. Então, a ideia é trabalhar no princípio do federalismo. O que é o princípio do federalismo que caracteriza a República Federativa do Brasil? É que as responsabilidades com as políticas públicas são compartilhadas. Então, a União é responsável por uma parte, os estados são responsáveis por outra parte e os municípios são responsáveis por outra parte. Então, não existe, por exemplo, essa ideia de que um presidente, por exemplo, vai conseguir governar o país do jeito que ele quiser, porque o federalismo impõe que haja autonomia relativa de cada ente federado e nessa autonomia existem responsabilidades que cada ente federado, ou seja, Estado, município e União, responsabilidades que eles desempenham. Então esse é um ponto importante. No caso quando a gente pensa quando a gente fala dos PCN, como eu falei, ele não traz uma especificação ou uma explicitude de quais conteúdos ou quais aprendizagens vão ser realizadas em cada ano escolar. Eles são mais gerais. Isso, eles são gerais. Então, eles são parâmetros, ou seja, eles trazem orientações de como elaborar currículos. E aí os estados e os municípios seriam responsáveis pela elaboração dos currículos. Claro que alguns gostam desse modelo, mas é um modelo difícil de fazer a gestão. Ou seja, quando você tem um problema de educação no país, fica difícil você saber exatamente por que esse problema foi causado, qual foi a causa desse problema. Então, veja, quando você tem uma lista de conteúdos definido para cada ano, isso orienta, por exemplo, a política nacional de livro didático, de material didático. Porque o livro didático ele passa a ter parâmetros objetivos para seguir em termos de organização de conteúdos, em termos de progressão de aprendizagens. Enfim, então quando você pensa que se você colocar parâmetros gerais, os autores do livro didático é que vão ter que tomar a decisão sobre como esses livros vão ser elaborados, aí é como se o Estado estivesse perdendo o controle do que de fato está sendo ensinado na escola. Então esse é um ponto que a BNCC
faz e que eu acho bastante positivo. Há pessoas que não gostam, mas imagine, pensando até hoje no Dia dos Professores, e aqui vai meu abraço a todos os professores do Brasil. A gente está gravando no dia 15, Dia dos Professores. Parabéns também a todos os professores. Então, nesse caso, o que a gente observa é o seguinte. Imagine um professor que inicia a sua carreira e ele próprio, recém-saído da formação, precisa elaborar toda a sua lista de conteúdos sem ter um referencial já previamente definido. É complicado. É complicado. Um professor que ainda não tem esse conhecimento, não tem esse domínio e precisa fazer, e precisa elaborar os conteúdos. Então, é um problema. Então, quando o professor sai já tendo uma lista de conteúdos e de saberes, isso fica mais fácil para ele. Uhum. O que a gente pode dizer sobre, para quem, por exemplo, discorda da ideia de um currículo que explicite conteúdos, é que quando o Estado não faz, o livro didático faz. E aí o Estado transfere a sua responsabilidade de gerir a educação, em termos de definição de conteúdos, para as editoras de livro didático. Então é algo bem complexo e isso gera uma diversidade que é difícil também de controlar. Por quê? E por que o controle é importante? Porque o Estado, outro princípio importante da administração pública, estabelecido pela Constituição, é o princípio da eficiência. E o que é isso? É o Estado prestar o serviço de maneira que gere os resultados esperados. Uhum. Em educação, qual é o resultado que se espera? Se espera que, de fato, os alunos aprendam, que eles se desenvolvam. Então, como é que o Estado vai gerir a eficiência do serviço prestado se ele não tem o controle sobre a elaboração do material didático que é utilizado nas escolas? Então, isso é um problema bastante sério. Então, esse eu destacaria como sendo a principal mudança que a BNCC faz. Claro que há outros aspectos mais específicos, mais pontuais, mas eu acredito que o principal é essa explicitude dos conteúdos. Por outro lado, é importante destacar que a BNCC não pretende ser o currículo no sentido amplo do termo. Ela só traz os princípios básicos que norteiam a seleção desses conteúdos considerados básicos e comuns, mas ela não define, a BNCC não define todos os conteúdos que a escola pode ensinar. O professor aí passa a ter uma certa autonomia também. Isso, as secretarias têm uma autonomia para inserir conteúdos e a secretaria tem que fazer isso, teoricamente, com a participação dos professores. Então, os professores precisam participar da elaboração, da discussão, da elaboração dos currículos nos seus municípios, nas suas secretarias também estaduais. Da escolha dos livros também, né? A escolha dos livros. Então, o PNLD aprova uma quantidade de livros, mas o professor tem autonomia para escolher. Claro que alguns professores vão dizer que nem sempre os livros escolhidos são aqueles que de fato chegam à escola. Uhum. Há alguns casos assim, mas não é a maioria. Na maioria das vezes, o livro escolhido é o que chega. E aí as escolas, é importante frisar isso, porque muita gente está considerando que a BNCC está definindo o currículo absolutamente, ou seja, em todos os seus aspectos. E ela não faz isso. A BNCC estabelece as aprendizagens básicas, comuns, mas deixa às secretarias e aos professores a tarefa de selecionar conteúdos específicos. Então, o livro didático, obviamente, está preparado, é elaborado pensando na BNCC, mas mesmo assim, o edital do livro didático estabelece uma série de outros critérios além da BNCC que devem ser observados. A exemplo da Lei 10.639, ou seja, todos os livros didáticos precisam contemplar a Lei 10.639, que trata da educação para as relações étnico-raciais. Leis que tratam de qualidade alimentar, leis que tratam de combate a qualquer tipo de discriminação, de religião, de sexo, de gênero. Enfim, o edital do PNLD coloca outros parâmetros que devem ser observados na elaboração do livro didático. Então, nós temos uma política que é bastante complexa. Sim. E que precisa ser entendida de maneira bastante minuciosa, de maneira adequada, para evitar equívocos quanto aos objetivos e à natureza mesmo dessa política. A BNCC ela é um documento amplo, grande, né? Tem cerca de 600 páginas. Exato. Então, para quem quiser, está na internet, é só colocar BNCC e vocês vão ter acesso a esse documento. Exatamente, muito bacana. O documento é público. É público.
e é destinado também a professores, claro, as pessoas que vão trabalhar, mas a gente percebe que os pais, eles também podem ter acesso a esse material, porque tem alguns quadros resumitivos bem interessantes. Sim. Então, por exemplo, você tem um filho no nível fundamental. Ali tem um quadro sinalizando, por exemplo, em língua portuguesa, o que é que deve ser abordado no nível fundamental. Então, o próprio pai, a própria mãe, eles podem ter uma noção de trabalho da escola, se a escola está realmente seguindo os parâmetros que estão ali na BNCC ou não, né, Marcos? Exatamente, mas embora o documento seja público e embora haja essa possibilidade, no geral, os pais acabam se interessando pouco por um documento como esse. Então, nem sempre, para você ter ideia, nem sempre os pais têm acesso ao currículo que a escola elabora. Então, há uma dificuldade, às vezes, de a própria escola disponibilizar o currículo para os pais, o currículo completo. Ou seja, aquele currículo que a escola elaborou a partir da BNCC. Então, e é um documento, eu considero um documento que não é de fácil compreensão para quem não é da área. Por quê? Porque ele não traz uma explicitação teórica, ele não traz uma explicitação de cada conceito, não existe um glossário na BNCC explicando todos os termos. Então, quem não é da área de educação acaba realmente ficando com certas dificuldades. Para entender, você tem que ter um conhecimento prévio sobre isso. Exato. E isso acontece também em todas as áreas. Veja, que por mais que a gente utilize o serviço de saúde, a gente não tem acesso a todos os protocolos de saúde, a gente não tem acesso aos documentos, a gente não se interessa também pelos documentos que os médicos utilizam para fazer os protocolos de saúde, né, que eles utilizam com os pacientes. Então acaba sendo também nessa lógica que a gente utiliza hoje na sociedade de divisão social do trabalho, nós trabalhamos com a lógica dos especialistas. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade do Estado. E quando eu falo Estado, não falo só da União, falo da União, dos estados e municípios, no sentido de monitorar adequadamente as políticas educacionais, de elaborar políticas educacionais qualificadas, porque a sociedade acaba não tendo um conhecimento pleno desses documentos e não tem, de fato, os conhecimentos necessários para compreendê-lo. Então, isso aumenta a responsabilidade do Estado como gestor das políticas públicas. O Estado tem que ser muito rigoroso, muito cuidadoso, para garantir que, de fato, a sociedade receba a educação de qualidade, né, que é necessária para nós modificarmos esse quadro de desigualdade, de injustiça social que nós temos no nosso país. Eu sei que você trabalha com estágio também, então está nessa linha de frente na área da educação. E é formador de professores. Você forma professores da área de letras, de língua portuguesa. Marcos é meu colega na UNEV, né? Tenho o prazer de tê-lo como colega. E aí, uma questão que me ocorre é a seguinte. Como é que esses alunos da graduação lidam com a BNCC? Nossa, aí você tocou realmente na questão que ultimamente tem sido o ponto de maior controvérsia, eu diria, o ponto de maior, ou para usar um termo que o pessoal adora na universidade, é o ponto de maior resistência na relação entre universidade e políticas públicas de educação. Porque o que aconteceu após a publicação da BNCC, veja, nós temos uma cronologia bem interessante, né? Em 2017 é publicada a BNCC do ensino da educação infantil e do ensino fundamental. Em 2018 sai a publicação da BNCC do ensino médio, aí nós formamos aquele documento enorme que você falou de 600 páginas. E em 2019 sai uma resolução, a resolução 2 de 2019, chamada de Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação Básica. E o que é que esse documento faz? Esse documento obriga que as universidades estabeleçam uma relação entre os processos formativos na licenciatura, né, entre os cursos de licenciatura e o currículo da educação básica. Então, para esse processo funcionar bem, nós deveríamos ter um outro currículo nos cursos de formação de professores, em todas as licenciaturas, matemática, história, geografia, português, enfim, todas,
para que essas novas licenciaturas contemplem, de fato, os conteúdos da BNCC. Então, a resistência surgiu primeiro porque existem divergências ideológicas, divergências políticas em relação ao documento. Então, pesquisadores que estão vinculados às diferentes teorias críticas da educação entendem que a BNCC, que toda reforma educacional articulada à BNCC está envolvida em interesses ou ideologias neoliberais. Então, isso tem gerado uma série de resistências porque, na perspectiva crítica, há sempre uma rejeição a tudo que significa liberalismo, pelo menos no campo teórico. Eu digo teórico porque a gente vive nessa conjuntura liberal, então não dá para dizer que a gente abandona todo o processo liberal, mas no campo educacional as pessoas querem como se fosse um purismo. A educação não pode se misturar com o neoliberalismo. Então, o que é muito difícil. Muito difícil. E nesse caso, as universidades teriam um prazo para fazer a reformulação curricular, mas elas estão resistindo ainda a fazer essa reformulação. Então, o que é que nós temos vivido até agora? Nós estamos formando alunos, professores, para uma escola que atua com base na BNCC, mas esses professores acabam não tendo a possibilidade, no curso de graduação, no curso de licenciatura, de conhecer a BNCC da maneira que deveria. É uma pena. Né? Deveriam, né? Então, é uma pena. Agora, nós temos aí, como eu disse, como a questão é polêmica do ponto de vista dos enfrentamentos ideológicos, políticos, então nós temos aí uma série de resistências que se justificam pelas posições ideológicas assumidas. Por outro lado, nós precisamos entender que essa resistência ou essa falta de diálogo entre universidade e políticas públicas acaba isolando ainda mais a escola. Porque a escola vai funcionar, ou teoricamente deve funcionar, a partir de políticas que são elaboradas com base na BNCC, e o livro didático é um exemplo flagrante dessas políticas, porque todos os livros agora estão sendo elaborados a partir da BNCC, mas vai encontrar professores que ainda não dominam adequadamente esse documento, não conhecem os fundamentos teórico-metodológicos dessa perspectiva que está sendo assumida no Brasil, e isso vai gerar uma série de impasses. Então, a universidade pode resistir e dizer, não vou modificar os currículos, não vamos modificar os currículos, mas a escola da educação básica não tem essa autonomia. Ela precisa modificar os currículos. Então, nós temos esse descompasso. Então, hoje, eu estou com turmas de estágio agora que eu mando para a escola, mas o exercício que eu tenho tentado fazer para, de algum modo, amenizar esse descompasso é mostrar para os alunos como é que eles podem transformar o conteúdo com que a escola trabalha, um conteúdo numa perspectiva diferente da adotada pela BNCC, naquele conteúdo que a BNCC está propondo. Então, como fazer essa transformação? Só que a gente esbarra também no problema que assim, o aluno da universidade, o futuro professor precisaria de alguns conhecimentos prévios para fazermos esse tipo de trabalho, conhecimentos prévios da área da psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, e eles acabam não tendo, e a gente fica com realmente uma dificuldade de fazer essa relação entre formação do professor e adequação mesmo prática para que o professor tenha condição de atuar a partir dessas novas políticas educacionais. Esses alunos acabam não tendo tempo para maturar esse tipo de conhecimento. Exatamente. Não tem tempo nem para conhecer direito, quanto mais para maturar. Então, nós temos esse desafio enorme pela frente. Agora, do seu ponto de vista, a gente sabe que há críticas à BNCC e há pessoas que apoiam a BNCC, enfim. Eu queria que você me dissesse o que você acha assim, sobre os pontos, primeiro sobre os pontos positivos e depois sobre os pontos negativos. Então, pensando nos pontos positivos, o que é que a BNCC favorece para a educação, do seu ponto de vista? Como está marcado que é o meu ponto de vista, isso. É importante destacar isso, porque não vou falar nenhuma verdade absoluta, porque nem existe isso, ainda mais em termos de política. Uhum. Toda vez que a gente fala em política, a primeira coisa que tem que vir à mente é a ideia de conflito.
Porque a política só existe porque existe conflito. Ou seja, sem conflito não haveria necessidade de política. As pessoas simplesmente... É além do contraditório, né? Isso, Tem que existir. Isso. Então, o contraditório, o conflito é o que dá origem à política. Então, nós não vamos ter a possibilidade de uma visão única se fixar como hegemônica numa política pública. Então, mesmo essa discussão que se faz sobre o neoliberalismo na educação, não é possível dizer que o neoliberalismo controla todo o processo educativo, todas as políticas educacionais, porque quando nós pensamos que o neoliberalismo produz conhecimento científico, o conhecimento científico que a gente utiliza na universidade, então esse conteúdo, esse conhecimento científico que nós utilizamos na universidade não é produzido pelo neoliberalismo. Então não dá para dizer que o neoliberalismo controla a educação, controla os processos formativos. Ele pode ter uma participação no processo, uma influência, mas não uma determinação. Então, em termos de opinião, o que é que eu vejo? Eu vejo que a BNCC organizou melhor a nossa compreensão do que é o currículo e do que é educação. Primeiro, nós temos que pensar que todo o processo educativo precisa definir uma perspectiva sociopolítica da educação, definir as finalidades. Então, hoje nós não podemos pensar na educação, nas finalidades da educação, apenas em termos de conhecimento que o aluno vai ter, como se nós ainda estivéssemos formando o homem culto do Renascimento, que conhece, mas que não vai utilizar aquele conhecimento para nada. Em que o conhecimento por si só já é um valor inestimável. A BNCC estabelece que o conhecimento tem a finalidade de formar o sujeito para agir na sociedade, para atuar. Então, isso é bem diferente do que aconteceu nas primeiras políticas de currículo, em que o objetivo era simplesmente que o aluno tivesse a posse do conhecimento científico numa perspectiva que ficou conhecida como tecnicismo. A pessoa conhecia, sabia, mas não usava aquele conhecimento para nada e, no máximo, ele desenvolvia algumas habilidades que podiam ser aproveitadas no mundo do trabalho. Essa era a crítica que se fazia. Hoje a BNCC tem propõe uma educação efetivamente preocupada com o engajamento social. Então, nós temos hoje um documento que enfatiza bastante a questão da diversidade cultural, enfatiza bastante, combate a preconceitos, combate a desigualdade, a todo discurso preconceituoso. Então, é um documento assim. Outra vantagem que eu vejo, que muita gente discorda, mas eu vejo como vantagem, é estabelecer um conjunto de saberes para cada ano. Isso permite que, principalmente, os alunos, os estudantes mais pobres, possam ter acesso a esses conteúdos, em teoria, né? Porque não é porque a política foi estabelecida que automaticamente ela é implementada. Mas ela tampouco será implementada se não for planejada. Então, em termos de planejamento, é muito mais objetivo hoje a gente olhar para o currículo e perceber, olha, independente da condição social, independente da escola, do lugar em que a escola se situe, há um conjunto de saberes que são universais no Brasil. Então, esse é um princípio do que a gente pode considerar como um princípio da equidade, ou seja, tentar garantir essa igualdade de direitos a todos. Então, essas são vantagens que eu vejo num documento como a BNCC, que permite monitorar melhor como esse processo educativo está sendo feito e, em termos até de formação de professores, orienta as universidades no sentido de definir currículos a partir de questões de demandas sociais que estão devidamente explicitadas no documento. É uma formação da cidadania também. Exatamente, uma formação para a cidadania. Então, fala-se muito em que a BNCC está formando para o trabalho e tal. Claro que o trabalho também é parte da cidadania, é parte da vida, porque nós precisamos todos estar inseridos em mercado de trabalho, em mundo do trabalho. Não vou dizer com isso que nós não temos problemas nas políticas de trabalho, políticas de salário, políticas de renda que ainda são insatisfatórias no nosso país e precisam ser efetivamente implementadas, mas esse é um outro flanco da questão. Então, a educação também precisa contemplar a formação pensando em termos de trabalho. Então, esses eu acho que são pontos positivos no documento. Agora, pontos negativos que eu vou falar basicamente de pontos que são apontados pelos críticos, mas esses pontos têm muito mais relação com a perspectiva ideológica que cada crítico assume. Então, por exemplo, para quem
para quem defende, por exemplo, a primazia do conteúdo numa perspectiva clássica, tradicional, que pode ser até considerada conservadora, uma educação para a vida vai fazer com que determinados conteúdos percam espaço na escola. Porque não tem como você contemplar, por exemplo, educação para a vida, educação para a cidadania, manter os mesmos anos, a mesma quantidade de anos escolares e conseguir contemplar tudo ao mesmo tempo. Então, quando se faz uma reforma curricular, é preciso sempre avaliar o que permanece de saberes e o que vai ser tirado. Só que aquilo que vai ser tirado precisa ser pensado, precisa ser avaliado, ou seja, excluir algum conteúdo significa avaliar em que momento ele vai ser importante na vida dos sujeitos. Então, nós não temos um conteúdo que vai ser importante para todos os alunos indistintamente. Então, veja, todos nós estudamos uma série de conteúdos em matemática, em física, em química, que nós esquecemos e não, para a profissão que nós escolhemos hoje, isso não tem nenhuma relevância. Sim. Então, se eu coloco no currículo essa quantidade de conteúdos para todo mundo, eu tenho que pensar assim, mas vai servir realmente para todo mundo? É preciso fazer essa avaliação e essa é uma avaliação complexa, polêmica e difícil de implementar. Então, muitos criticam a BNCC pelo fato de que determinados conteúdos vão perder relevância e vão se tornar conhecimentos necessários apenas para quem escolher aquela área. Então, por exemplo, é possível aprofundar em química, em física e matemática, mas só para quem vai ficar nessa área. Por exemplo, no ensino médio, quem escolhe o itinerário, por exemplo, o itinerário de ciências exatas e naturais, vai poder aprofundar conhecimentos nessas áreas. Mas quem escolhe o itinerário de humanas não vai ter o aprofundamento nessas áreas. Vai ter que ver quais são os conhecimentos básicos. Ele vai ter acesso a conhecimentos básicos, mas não vai ter acesso a aprofundamentos. Sim. Então, alguns criticam esse processo aí. Outros criticam, por exemplo, o fato de o documento ser muito vago em relação às escolhas, às opções teóricas que assume. Então, o documento assume determinadas posições teóricas, mas não explicita fontes, ou seja, de que teoria isso partiu, qual é a perspectiva teórica que vai ser usada. Esse é um problema epistemológico interessante, porque quando nós pensamos, por exemplo, em outros documentos normativos, a BNCC é um documento normativo, quando nós pensamos em documentos normativos como a Constituição, por exemplo, a Constituição Federal não vai dizer que está adotando a concepção de democracia de Aristóteles ou de Hobbes ou de outro autor. Não vai dizer. Por quê? Porque o objetivo do documento não é ser teórico, é ser normativo. Então, o documento normativo ele estabelece normas. Mas todas as normas se baseiam em princípios teóricos. Esses princípios teóricos não são exatamente similares à teoria que se utiliza na universidade. Ou seja, a teoria política precisa levar em conta outros aspectos. Então, nós temos a teoria política, que considera apenas o legado filosófico, mas nós temos a prática política. Então, a prática política é como toda essa discussão teórica se transforma em lei. Então, o processo vai passar pelo legislativo, cada parlamentar vai aparecer com sua posição teórica e é preciso chegar a um consenso. Então, o que é o consenso? O consenso é uma forma de resolver o conflito. Algumas vezes o conflito não é resolvido. Então, o que é que acontece? O conflito vai para dentro do documento. Sim. Então, o documento ele vai trazer posições mais conservadoras, às vezes, e mais progressistas. Então, ele vai juntar essas duas coisas. Então, quando a gente imagina, por exemplo, uma Constituição proibindo o aborto, para muita gente isso é conservador. Para muita gente isso é conservador. Então, para muita gente, de que perspectiva ideológica? Para muita gente progressista. Para muita gente progressista, a Constituição tem que liberar. Então, o que a Constituição faz? A Constituição assume uma postura com relação ao aborto, mas estabelece situações em que o aborto pode ser aceito legalmente, ou seja, uma forma de contemplar as posições divergentes em outras circunstâncias. Então, às vezes essa negociação é difícil. Então, quando isso acontece num documento como a BNCC, assumir uma teoria é também dizer o seguinte: se eu estou assumindo essa, eu estou negando a outra. Eu estou rejeitando a outra teoria. E os adeptos daquela teoria rejeitada sempre vão dizer: eu não aceito o documento
porque ele não defende a posição a posição que me interessa. Então, o que os documentos públicos normalmente fazem? Eles despersonalizam a discussão. Ou seja, a discussão os conceitos são apresentados, mas sem que haja um posicionamento claro a respeito de qual teoria está de fato fundamentando. O que acontece é que quando nós estudamos o modo como o documento se organiza, a gente consegue inferir quais teorias podem ser relacionadas ao documento e quais não podem ser. Então, por exemplo, no BNCC, nós não podemos nunca dizer que, em termos de concepção de aprendizagem, a perspectiva behaviorista vai ser aceita. Ou pelo menos o behaviorismo clássico. Sim. Não, ele não vai ser aceito. Mas a gente já consegue visualizar que uma concepção mais construtivista tem lugar num documento como esse. E aí cabe o olhar do técnico, da pessoa especializada, para perceber essas nuances, essas variações. Porque a gente não tem ali a presença dos teóricos, a presença explícita desses teóricos. Isso. Por isso que é um documento em que o profissional da área de letras ou da área de pedagogia, ele acaba sendo o leitor, o público-alvo para ler. Exato. E aí, nesse caso, isso chama atenção para a importância da pesquisa. Uhum. Porque, como o documento não explicita muita coisa, do ponto de vista da teoria, os pesquisadores universitários e até pesquisadores que atuam na educação básica precisam, de fato, fazer experiências, fazer experimentações, realizar estudos na escola para ver o que de fato funciona, o que não funciona, o que pode ser utilizado. Então, a pesquisa é fundamental para auxiliar para auxiliar os planejadores das políticas públicas nesse sentido. Então, nós precisamos dar resultado para eles. Olha, nós estamos fazendo aqui essa pesquisa e observamos que os dados mostraram que não funciona trabalhar desse modo. Aí a gente precisa estudar. Não funcionou porque o método foi adequado. Então, esses estudos vão fornecer dados para quem elabora políticas públicas avaliar o que foi feito e aí replanejar essas políticas. Então, a pesquisa é fundamental. Eu sempre digo que a pesquisa reflete uma dor da gente. Sim. Olha, é uma dor que a gente sente sobre algum aspecto. Eu sei que você pesquisa sobre a BNCC, sobre educação. Eu queria saber qual é a dor de Marcos. Bem, hoje eu diria que a minha dor em termos de pesquisa... Essa metáfora foi boa. A minha dor em termos de pesquisa hoje é pensar na produção, pensar numa produção teórica que de fato permita uma relação, permita a sociedade compreender, a sociedade, ou seja, as pessoas que estão de fato trabalhando com a educação, compreender as relações entre as políticas públicas, as políticas de educação e os conhecimentos que nós produzimos na universidade. Ou seja, como isso pode gerar um conhecimento teórico capaz de modificar o processo de formação e, com isso, melhorar a qualidade da educação que nós desenvolvemos em nosso país. Hoje eu percebo que há uma discrepância muito grande entre aquilo que nós estudamos na universidade, as políticas públicas e o que de fato acontece na escola. Nós estamos trabalhando com 3 polos que deveriam ser harmônicos, integrados, mas cada um caminha numa direção. Uhum. Então nós temos um desencontro entre o trabalho na escola, o trabalho da universidade e o papel das políticas públicas de educação. Então, a minha dor hoje na pesquisa é juntar, é unir esses polos, esses elementos do triângulo, para que a gente possa formar um triângulo harmônico, claro, um triângulo em que os problemas sejam vistos, sejam identificados e trabalhados, sempre pensando na harmonia da relação entre esses 3 elementos. É uma dor que não é simples de se... Não é simples. Isso. E aí eu estou pensando também, claro, como a complexidade aumenta quando a gente quer pensar o todo. Eu estou pensando nessa articulação desses 3 elementos a partir da disciplina língua portuguesa. Ah, muito bacana. Então eu fiz essa delimitação para trabalhar com a língua portuguesa. Claro que eu acho que se a gente consegue, pelo menos, fazer um trabalho que mostre essa relação, esse trabalho pode servir de referência para outros pesquisadores das outras áreas, das outras disciplinas também buscarem as formas de fazer essa articulação. Você acaba construindo um modelo metodológico que pode ser aplicado a outros ambientes. Exatamente. Poxa,
Parabéns, viu, Marcos? Marcos, adorei conversar contigo. Passa rápido, né? Pois é. O prazer é todo meu. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre BNCC e teríamos assunto. Viu? Exatamente. E tá convidado a voltar quando quiser. Pronto, então posso voltar aqui outra vez para trazer alguns resultados de pesquisa, numa perspectiva mais detalhada, né? Numa abordagem mais detalhada. Foi um prazer estar aqui. Viu? Maravilha. Obrigado, meu amigo. E semana que vem a gente tem mais outra mente brilhante aqui. Forte abraço.